Amém, povo de Deus? Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a motivação do Portas Abertas, essa missão interdenominacional, ter elegido nesse ano de 2024 a África como o continente ou local que vão estar destinados as nossas atenções, o nosso esforço, as nossas doações. Então nós precisamos entender, Portas Abertas foi fundada por um holandês, e o nome dele na língua holandesa a gente pouco conhece, né? Mas ele era conhecido como Irmão André. E ele foi conhecido na década de 60, 70, me parece que foi nessa época, como contrabandista de Deus. Por quê? Porque naquela época havia a chamada cortina de ferro. Não sei quantos lembram na história, na geopolítica, que haviam dois blocos na Europa, um bloco ocidental, que era um bloco livre, e o bloco oriental, que estava sob o regime comunista. Então, ali não poderia passar Bíblias, não poderia passar missionários para o lado de lá, o lado oriental, onde os países estavam debaixo desse regime. E esse irmão André, holandês, um homem de Deus, um homem de fé, ele pegava o Fusca dele e começava a andar nas estradas ali que ligava a Europa Ocidental à Europa Oriental, passando pela chamada cortina de ferro. E ali estava com certeza se arriscando muito, arriscando estar preso e até ser morto por estar levando Bíblia. Só que ele levava a Bíblia debaixo do assoalho do carro, em fundos falsos, e ele assim evangelizou muitos lugares para além da cortina de ferro. Ele teve em Moscou também, então é uma história linda. Depois você podia pesquisar. No próprio site do Portas Abertas tem a história do irmão André, que esteve vivo conosco, né? Ele ainda vive, né, na glória, mas até 2 anos atrás, ele foi um homem longevo com mais de 90 anos. E a missão Portas Abertas, ela tem esse foco de cuidar, de proteger, de apoiar os cristãos perseguidos no mundo. E quando a gente fala do cristão perseguido, nós falamos da igreja perseguida, parece que é uma outra igreja. Mas fala assim, é a minha igreja, é o meu irmão. Porque parece assim, não é que é outra pessoa, que nada tem a ver comigo, e é uma outra instituição que nada tem a ver com a minha. Mas não existem duas igrejas, e não existem dois povos de Deus. Nós temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, somos irmãos uns dos outros. Então o irmão lá na África, que está sendo perseguido agora, preso, espoliado nos seus bens, como você viu a Aisha, que foi esfaqueada, e as algozes dela, que estavam presas, aí a tia da vítima foi lá e agradeceu as mulheres por ter esfaqueado a sobrinha dela, porque ela tinha se convertido ao cristianismo. Essa é a realidade, muitas vezes, daquelas famílias. Só que são nossos irmãos, são da nossa família. A Aisha, ela é nossa irmã na fé. Aqui deu testemunho, aqui você viu. Então nós precisamos ter o nosso coração compassivo por esta causa. Se Deus tem nos dado o privilégio, a liberdade hoje de cultuarmos, nós precisamos usar conscientemente a nossa liberdade e não dar lugar à libertinagem. Pelo contrário, nós devemos entender que a quem muito é dado, muito será cobrado. Muitas pessoas estão presas, encarceradas fisicamente, mas estão livres no espírito, porque continuam glorificando o Deus vivo e verdadeiro. Enquanto tem pessoas que estão livres fisicamente, não tem nenhum embargo. Alguém teve algum problema com a polícia para vir para o culto hoje? Alguém foi confiscado a sua Bíblia? Não, pastor, não vi com Bíblia, eu vim com iPhone. Não, com iPhone, com alguém? Alguém foi interrogado? Você está preocupado se você vai encontrar a sua casa em perfeitas condições ou incendiada? Alguém está preocupado com isso? Então veja que a nossa realidade é muito distante, embora nós também passemos por algumas
alguns níveis de perseguição e de tribulações. Pois bem, então vamos lá, esse é só um preâmbulo, depois nós vamos entrar na mensagem propriamente dita. Mas, então, Portas Abertas elegeu 2024, África, Desperta a África, e não todo o continente, senão a África chamada subsaariana. É porque é aqueles países que fazem um bloco abaixo do Saara. Então, esta África, que é a chamada subsaariana, ela é composta por 46 países, dentre os quais 25 deles estão sob perseguição extrema, severa ou alta. Quando nós falamos da lista mundial de perseguição do Portas Abertas, o que está inserido ali, os principais países onde há perseguição, é porque eles têm perseguição alta, severa ou extrema. E veja que o bloco que nós estamos falando, 25 desses países estão sofrendo esse tipo de perseguição. Eu não sei se você sabia, mas a África é o berço da humanidade. Então nós temos que ter um olhar também até cuidadoso nesse sentido, porque há um simbolismo naquele continente tão rico, lindo, e de pessoas que são maravilhosas, não é? Povo alegre mesmo nas suas dificuldades. E até hoje a maioria dos países da África subsaariana enfrenta problemas políticos e econômicos. E esses problemas políticos e econômicos acabam alavancando, potencializando a opressão aos cristãos. Porque de um modo geral, claro, uma população sofre quando há uma autoridade tirana e má. Mas cristãos sofrem mais ainda, porque eles são cerceados nos direitos mais básicos deles, e sobretudo porque a guerra política e econômica é uma moeda também de opressão aos cristãos, que muitas vezes estão livres daquele meio opressor no espírito, mas eles vão apertando ali para que eles desistam dos seus intentos de serem um povo livre de qualquer domínio tirano. A África é o país, a África é o continente que existem mais jovens no mundo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Mas também é onde há maior perseguição extrema ou perseguição violenta. Então nós vemos aqui um quadro, olha só o quadro, 1815 cristãos, isso é um quadro de um ano, vítimas de violência sexual e casamentos forçados. 3.623 cristãos sequestrados, e só na África subsaariana. 4.602 cristãos mortos. 12.880 casas ou propriedade de cristãos atacadas. 17.000, quase 17.500 cristãos abusados física e psicologicamente. E 112.700 cristãos forçados a fugir de casa, ou seja, são deslocados. Eles são tirados da sua casa por causa da opressão e têm que deslocar. E precisam estar à deriva, não sabendo aonde vão pousar, aonde vão ficar. Famílias são fragmentadas também nesse deslocamento. Dos 15 países onde os cristãos enfrentam perseguição mais violenta por causa da fé, 12 estão na África subsaariana. Esse é um dado importante. Por quê? Porque nessa chamada LMP, que é a Lista Mundial de Perseguição, como eu falei, existe perseguição alta, extrema e severa. Mas nem toda perseguição é violenta. Embora até pareça ser, né, que tudo é uma violência. Mas quando fala de uma perseguição violenta, é quando atenta contra a incolumidade física de uma pessoa. Quando a violência é mais física, até mesmo com a morte. Então, quando esse quadro ele é destacado, é porque dentre os países onde há perseguição, há um destaque para os países da África subsaariana, quando o assunto é perseguição, o quê? Violenta, que é essa contra a pessoa, que é essa física, que é essa que redunda muitas vezes em mutilações ou mortes. Então, olha só, dos 15 no mundo, 12 estão ali nesse continente, sobretudo na parte de baixo do Saara.
Então nós temos ali Nigéria, Paquistão, Índia, né? Mas ali estão as bandeiras dos países da África. Então a Nigéria, o Níger, a República Democrática do Congo, e assim vai, né? O Sudão do Sul, Moçambique, que também cresceu muito nessa questão de violência, ok? Em países de maioria islâmica, uma pessoa que deixa a fé dos seus antepassados para seguir a Jesus é pressionada e enfrenta a violência de familiares, comunidade, autoridades e governo. Eu acabei de falar, né? O governo aproveita também do domínio e da tirania para também praticar o fundamentalismo, a pressão e também a opressão. A prática fundamentalista da fé islâmica tem servido como base para que grupos radicais sequestrem, torturem e matem cristãos. Essa é uma realidade também dos países da África que estão abaixo do Saara. Pode passar. Também aqui estão alguns grupos extremistas que você ouve, você já assistiu um telejornal, você já assistiu um noticiário, você já ouviu falar de Boko Haram. Quem já ouviu falar de Boko Haram? É um grupo extremista. Você já ouviu falar do Estado Islâmico? Quem já ouviu? Eu creio que poucos de nós não ouviu. Também o Al-Shabaab, que também é outro grupo extremista. E esses são explícitos em ódio, em violência, e eles impõem severas consequências para aqueles que saem da fé islâmica. A Nigéria é o epicentro. Se existe um terremoto, o epicentro, o olho do furacão, o epicentro do terremoto chama-se Nigéria. Nigéria, ela está na lista mundial de perseguição em 6º lugar. Mas quando o assunto é perseguição violenta, a Nigéria, ela lidera. Para você ter uma ideia, em um ano, foram mortos, de 2023 a 2024, quando fecha o censo do Portas Abertas, morreram quase 5.000 cristãos por causa da perseguição religiosa. Quantos? 5.000. 82% foi na Nigéria. É mais de 4.000 pessoas, só na Nigéria, morreram por causa da sua fé. Então a gente tem que olhar com carinho para esse país, tem que orar por esse país, cobrir esse país, sabe? E principalmente a igreja, porque tem uma igreja lá. Às vezes uma igreja oculta, uma igreja velada, uma igreja como na China, subterrânea, mas uma igreja que está lá, pregando também. Nós temos que orar por aqueles irmãos, pelos líderes, para que eles não desistam. Aí tem os testemunhos, esses testemunhos nós vamos passar para as células. Quantos estão em células aí? Dão glória a Deus. Quem ama a célula, diga aleluia. Querido, se um dia aconteceu uma perseguição violenta no Brasil, e falar assim, e pode acontecer, não que vai acontecer, fala assim, não pode ter placa mais de igreja, não pode, não tem placa mais, não tem prédio como esse bonito, não tem mais, não tem placa, não pode. Onde que nós vamos reunir? Aí se você não está em célula, você vai ficar perdido. Igual, sabe aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? Para onde vou, quem sou eu, de onde vim? Então, célula é a segunda asa da igreja. Eu podia falar aqui da Coreia do Sul, como que aconteceu o trabalho com células, que fez a igreja sul-coreana ser a maior, entre as maiores do mundo. Muitas delas estão lá na Coreia do Sul, e eles trabalham muito com células, porque eles lembraram que assim é acontecido no primeiro século. Eu estou falando isso porque os motivos de oração, aqui tem a Yesha, tem um pastor, né, que volta um pouquinho ali, esqueci a nação do pastor. A Yesha é da Somália, né? Volta um pouquinho, por gentileza. Lá naqueles testemunhos, vai para frente agora. Isso, esse. Nigéria. Temos que orar por esse pastor. Aqui, ó, tranquilo, estou pregando aqui, ó. Será que alguém vai me dar um tiro? Tudo pode acontecer, né? Mas porque acontece algumas coisas no Brasil, né?
Às vezes aconselha um irmão aqui, aí, né, meu bem? Não? Amém, então tá bom. Mas esse pastor na Nigéria, a probabilidade dele ele sofrer atentado contra a vida dele é real. É real. Temos que orar por ele. Então nós vamos pegar os motivos de oração e vamos lançar nas células, para que nós oremos durante a semana. Amém? Pode passar. Então esse é o desafio, nós clamarmos pelos cristãos que sofrem perseguição violenta nessa região da África subsaariana. Pode passar. Essa é a missão da missão Portas Abertas, encorajar os cristãos a permanecerem firmes. E desde 90, essa missão, né, Portas Abertas, apoia os cristãos lá na África subsaariana. Então eles precisam de apoio físico, emocional, espiritual, para resistirem ali aquilo que eles estão vivendo. Então, tem uma forma de você ser parceiro. A Igreja Batista do Amor é parceira, nós somos parceiros. Mas eu quero ser parceiro também como pessoa, não corporativamente apenas. Então, você acessa o site do Portas Abertas. Aí, ó, tá lá, portasabertas.org.br. Aí você vai ter todo o meio de você fazer a sua inscrição. Como que você recebe as revistas, por exemplo? Se você der qualquer oferta durante um ano, você recebe a revista, mensalmente. Então, faz parte disso. E fechando aqui, que o tempo urge, né? Lembre-se da palavra que o crente não pode esquecer. A palavra é ide, fala ide. Quem disse isso? Jesus, não é? Falou para os seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Então ele disse ide. Mas o ide aqui, de uma forma parafraseada, é interceder, doar e encorajar. Amém? Então diga interceder, doar e encorajar. Esse é o nosso ide, para alcançarmos os nossos irmãos nos pontos mais remotos que eles vivem. Amém? Isso, agora nós vamos pregar, tá bom? Pode deixar, Juliana, eu vou fazer a movimentação aqui do púlpito, tá bom? Obrigado, querido. Amém. O tema dessa mensagem é o inabalável amor de Deus. E você vai abrir no mesmo texto que nós abrimos do início dessa reunião. Romanos 8:35. Então nós lemos no início, eu vou ler novamente, porque a palavra de Deus ela é a semente do Senhor para que a fé de Deus comunique com o nosso espírito e nós possamos reagir diante de tantas dificuldades, adversidades. E a Bíblia diz assim, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é
inabalável amor de Deus. Então, a pergunta, e Paulo usava muita retórica, é: quem nos separará do amor de Deus? Essa pergunta, ela diz respeito ao ponto mais alto da caminhada cristã. Quanto mais nós alcançamos maturidade na caminhada cristã, mais nós devemos estar cientes e convictos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então Paulo, ele traz essa pergunta também no momento de maturidade da sua fé. Para chegar até aqui, Paulo, na verdade, percorreu muito na sua vida cristã e nas suas dificuldades, depois de deixar de ser perseguidor para ser perseguido pela obra por Cristo. Então esta é uma das cartas mais preciosas que nós temos do Novo Testamento. Salvo engano, Lutero disse que é a Bíblia em miniatura. Então, ela é repleta de ensinamentos romanos, mas também do fundamento do Evangelho de Jesus, que é o amor de Deus. Jesus, ele personifica o amor de Cristo. Mas antes de chegar aqui nesse texto que nós lemos, de Romanos 8, 35 até o 39, Paulo faz outras perguntas anteriormente. Ele faz 5 perguntas, do verso 31 ao 34. Ele diz assim: você pode responder, por favor? Que diremos então à vista dessas coisas? Então a pergunta é: se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A outra pergunta para você: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Deus está te acusando? Se ele não te acusa, ninguém pode te acusar. Pelo contrário, Deus é quem o justifica. Amém? Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A outra pergunta: quem os condenará? Quem condenará o Filho de Deus, o eleito de Deus? Ninguém. Então, ele faz essas perguntas exatamente para nós compreendermos a dimensão do amor de Deus. A altura, a largura, o comprimento, a profundidade. Nós, quando conhecemos Cristo, nós conhecemos o amor personificado e a dimensão do coração do Pai. E por isso Paulo, ele faz questão de mostrar aqui nesse texto, de uma forma bem explícita e forte, o inabalável amor de Deus. E isso nada tem a ver com quanto eu amo a Deus, mas sim quanto Ele me amou. Porque muitas vezes nós achamos que é uma troca. Ah, não, eu sou bonzinho, eu pus o lixo lá fora, eu fiz tudo direitinho, então aí por isso Deus me amou. Não, Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Ele decidiu nos amar. Isso é unilateral, isso é uma vontade do coração do Pai. Ele decidiu nos amar. Então veja que o amor faz com que Deus se grude em nós, e Ele não desgruda mais. Na verdade, a Bíblia está falando aqui que nada pode me separar do amor de Deus. Diga: nada. Fala com voz de muitas águas. Diga: nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Então, esta pergunta feita por Paulo, ou estas perguntas, elas estão relacionadas não ao nosso amor por Cristo, mas o amor de Cristo por nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que é o quanto Cristo me amou, que nada pode me separar desse amor, porque o amor dele é um amor eterno. O nosso pode até falhar um pouco, o nosso pode até ficar estancado, pode ficar maculado, mas o amor de Deus não muda. Por isso a confiança que nós temos, de que nada pode nos separar, não é no nosso amor por Ele, mas é no amor dEle por nós. Quem está feliz com essa notícia? Amém. Gente, se eu tivesse um foguete aqui, eu soltava agora. Porque é muita... gente, isso é demais. É muito bom saber isso. Então, isso tudo vai movimentar o quê? A vida cristã. Não no sentido de nós ficarmos relapsos,
Não no sentido de nós falarmos, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque Deus me ama. Não, é exatamente saber que não importa o que eu esteja passando, porque muitas vezes nós queremos uma vida boa, mas Jesus não prometeu necessariamente uma vida boa, sem problemas. Pelo contrário disso, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por aflições, mas fique tranquilo, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque vai passar. Você passa e depois passa. Mas quantas vezes nós estamos diante de tribulações, nós estamos diante de aflições, nós estamos diante de tantas coisas, e o nosso coração começa a cogitar que Deus se esqueceu de nós. Será que Deus me ama ainda? Será que eu fiz tudo direitinho? Aí eu começo a colocar condições que Ele mesmo não está colocando. Então, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nada. Ele fala, olha, não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada, nada pode me separar. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está atravessando, eu não sei a aflição que você pode estar, sabe, tendo assim, e talvez um inverno parece prolongado. Eu quero te falar nessa noite que Deus não se esqueceu de você. A questão não é o quanto você o ama, embora você precise amar a Deus respondendo, mas é o quanto Deus te amou. Ele te amou até a eternidade. Isso não tem prazo de validade, não prescreve e é incondicional. Então Paulo, ele vai mencionar alguns exemplos nesta lista, exatamente para mostrar que ele mesmo passou por isso, por tribulações, angústia, perseguição, fome. Ele soube viver tanto na bonança quanto na escassez, ele diz isso. Então Paulo, ele não lista esses exemplos de forma inútil, ele cita algumas situações que possivelmente algumas pessoas poderiam julgar como razões capazes de separar alguém do amor de Cristo. Mas nada pode, diga nada pode, e nada vai. Amém? Então nós precisamos entender isso. E eu quero tirar, baseado no texto, na mensagem, expressões daquilo que nós lemos. A primeira expressão nessa relação que Paulo nos dá com relação às situações da vida que nós vamos encontrar, a primeira expressão é tribulação e angústia. Diga tribulação e angústia. Quem já passou ou está passando? Levanta a mão. Tribulação e angústia denotam os mais variados tipos de pressões internas ou externas exercidas pelas circunstâncias ao nosso redor. Então, qualquer pressão interna ou externa que exercem esse assédio, né, moral nas nossas vidas, é tida como uma tribulação, como uma angústia. Perseguição carrega a ideia de uma caça a um animal, alguém tentando suprimir suas convicções. O que é perseguição? É alguém que está te caçando, assim como caçaria um animal, alguém tentando suprimir suas convicções. E esse caso aqui é um caso mais extremo. Talvez a gente tenha algum tipo de perseguição, sim. Perseguição às vezes no trabalho, perseguição na família. Às vezes você vem de uma família que tem uma tradição religiosa e você é o primeiro da sua casa que se converteu não a uma religião, mas ao Cristo vivo, e aí as pessoas não aceitam isso. E eu já ouvi tantos testemunhos quanto a isso, dos meus pais inclusive, da minha mãe, mas eu mesmo nasci num berço cristão, embora eu tive que fazer a minha decisão. Mas quantas pessoas também sofrem perseguição por ter quebrado uma suposta tradição religiosa que a família tinha? Eu fui perseguido no meu trabalho, isso eu já fui, perseguido veementemente, frontalmente, do meu superior chegar para mim e falar, olha, se você está pregando esse evangelho nos corredores desse quartel, você acha que as pessoas gostam de ouvir isso? Mas se você não resolver essa questão, nós vamos querer você mais no grupo que você está comandando, não na companhia, não no batalhão, não na cidade, nós vamos querer você mais. Ficou tenso, eu saí no saguão, chorei para dentro, né, que é o modo masculino de chorar, ainda mais fardado, né, aí
chorei para dentro. Depois lá em casa chorei com minha esposa, nós oramos. Depois um outro amigo diz: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Parece amigo de Jó, né? O que é? Pois não. Não, sim, Senhor, porque era um superior meu. Eu tenho um conselho para te dar. Você sabe que eu participo na reunião lá na região. E o seu nome está em voga lá. Por quê? É porque você não para de ficar publicando coisas da igreja, coisas de Jesus no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Se eu fosse você, eu parava de publicar, porque está queimando o seu filme. Você vai ser mal avaliado na sua avaliação anual de desempenho. Você sabe o que isso significa. Não vai ser promovido, vai ser remanejado, movido da guarnição daqui, vai ter várias implicações. Aí eu falei assim: obrigado por ter me falado isso. Mas primeiro, eu não estou fazendo nada ilícito, porque eu não estou publicando nem sequer durante o meu horário de trabalho, porque eu tenho consciência do meu trabalho. E o que eu estou publicando não ofende o decoro da classe, é lícito. E segundo, essa é a minha vida. Se eu parar de fazer isso, eu morro. E até hoje eu estou aí, né? Amém, Jesus? Amém, Jesus? Eu não sei se você já chegou nesse nível aí de uma perseguição dessa. Talvez até maior, talvez menor. Mas a perseguição, para quem é perseguido, é tensa. É tensa. O assédio é tenso. Mas você tem que entender o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Nós não estamos procurando justificativa de homem nenhum. Entre caráter e reputação, nós já escolhemos. Reputação é o que os homens dizem ao nosso respeito. Caráter é o que Deus diz ao nosso respeito. E o que Deus dirá ao meu respeito, a seu respeito? Se nós perseverarmos firmes na perseguição, certamente o nosso caráter será aprovado. Mas seguindo, porque o tempo urge. Fome e nudez é outra expressão que tem aqui nesse texto. E fome e nudez, retratam algumas das necessidades físicas mais básicas de um ser humano. Ter o que comer, o que vestir, o que beber. Será que ainda que nos falte isso, Deus continua nos amando? Sim, claro, porque não é nem fome nem nudez que vai deixar com que Deus nos ame. E finalmente, perigo e espada, que esse é o extremo. Esse é o extremo. Talvez nenhum de nós chegou nesse extremo. Talvez nós passamos por tribulações e angústias, certamente, perseguição em alguma medida, alguma privação, mas perigo e espada num país como o nosso, dificilmente algum cristão aqui passou. Se você passou, eu queria te chamar aqui na frente para contar o testemunho, para agregar ao nosso tema de 2024. Mas raramente nós vamos encontrar na igreja de Uberlândia Ocidental alguém que passou por um perigo ou espada, que é literalmente o risco à vida. Então, nem isso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando cristãos ao redor do mundo são perseguidos por amor a Cristo, essas situações se tornam muito mais intensas. A perseguição, junto com as tribulações, gera angústias incontáveis. E uma das formas de perseguir os cristãos, sabe como que é? Eles tirando os direitos mais básicos. Quais são? Trabalho, cultivo, acesso à água, à luz, à alimentação. Sabe, isto é comum em muitos países que têm grupos extremistas, ou que o governo, as autoridades governamentais, elas têm essa prática. Então, isso é de fato algo terrível, é o perigo espada, é de fato uma violência, uma perseguição de severa a extrema. E nós vemos esse quadro, em muitos casos, perder a vida vem associado a perder os direitos básicos, como cristão, um pai de família que é assassinado, e a família fica totalmente sem provisão. Não é sem razão que a África é o continente mais mortal para os cristãos
com mais de 4.000 mortes de cristãos em apenas um ano, segundo a lista mundial de perseguição de 2024. Mas existem outras expressões, eu quero terminar essa mensagem dizendo a respeito delas nesse texto que nós lemos. Paulo diz aqui também o seguinte: por amor a ti. Por amor de ti. Diga, por amor de ti. Então, muitas destas coisas é por amor a Cristo. Então, nós temos que estar conscientes que em alguma medida nós vamos sofrer angústia, tribulação, perseguição e até mesmo perigo e eventualmente espada. E nós precisamos entender que Jesus, quando enviou os discípulos, ele os enviou e dizendo: olha, vocês vão passar por isso, mas não temas, crê somente, porque quando você crê, você atrai a presença de Deus para si. Ou seja, ele prometeu: eu estou com vocês todos os dias até o fim. Amém? Quantos creem que Jesus está com você até o fim? Então, passe o que passar, viva o que viver, nada vai te separar do amor dele. Pelo contrário, ele está com você até o final. Essa é a promessa: por amor de ti, eu vou até as últimas consequências. Por amor de ti, eu vou fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Por quê? Porque se Jesus, como foi o testemunho da Aisha, da Somália, falou: se Jesus, sendo puro, ele sofreu, ele passou e suportou, então para mim é uma honra também estar parecendo com Jesus, sofrendo também essa perseguição. Paulo, ele falou: por amor de ti, somos como ovelhas encaminhadas para o matadouro. Ainda que nós não morramos fisicamente, ainda que não haja uma espada para nos decapitar, viver por Cristo é perder a vida pregressa, a vida do mundo, porque quem é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Não tem jeito você ser amiguinho do mundo e amiguinho de Deus. Escolhe qual o seu amigo. Por amor de ti, então eu vou assumir, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então a outra expressão é: somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E talvez quando Paulo utiliza essa figura, ovelha destinada ao matadouro, pode ser que ele estava citando ou pensando em Isaías 53:7, que diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Ovelha destinada ao matadouro é aquela que decidiu seguir seu mestre e renunciou absolutamente tudo por Cristo. É o negar-se a si mesmo. É aquela que é marcada para o abate. Como eu falei, não simplesmente ou necessariamente físico, morte física, mas renunciar à sua vida, às suas vontades. E nós precisamos olhar para esses homens, essas mulheres, essas famílias da África subsaariana, homens e mulheres da Nigéria, que é o país mais violento, que sofre maior perseguição violenta de todo o globo terrestre. Nós precisamos olhar com olhos de misericórdia. Precisamos levantar um clamor hoje. Precisamos nos levantar também para honrarmos essas vidas. Porque se nós estamos aqui, sabemos o bem que não estamos fazendo, nós estamos pecando também. Muitas vezes, não, mas eu não estou fazendo nada de mal. Mas se eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço, eu estou também errando, falhando, pecando. Sabe como nós honramos muitas vezes esses irmãos que estão lá no campo, estão lá pregando, estão correndo risco? É quando nós fazemos também aqui o que está chegando nas nossas mãos. Se nós temos recebido muito, então nós temos que dar a resposta na mesma proporção. Não pode ser menos. Se eles conseguem se alegrar, se eles conseguem perseverar, sofrendo tanto mais
que nós aqui, nós temos que perseverar ainda mais. Nós temos que lançar no lixo todo o senso de justiça própria e vivermos para a glória de Deus. Deixarmos que Cristo guie as nossas vidas e fazermos com que a nossa vida vale a pena ser vivida, que é aquela que Cristo vive por nós. 1 em cada 7 cristãos no mundo está debaixo de perseguição. Mas, finalizando, a expressão, para a gente finalizar, é exatamente que nós, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Diga, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A vitória, ela está no amor de Deus. Essa expressão é válida, não é aquela filosófica e politicamente falada. Nesse caso, o amor venceu mesmo. O amor de Cristo venceu, porque Ele nos amou, nos empoderou e nos coloca de pé e nos faz ser mais que vencedores. Aqueles irmãos da África são mais que vencedores como nós. Aqueles irmãos da Ásia são mais que vencedores. E nesta hora eu queria que você se levantasse, ficasse sobre os seus pés. Eu tenho mais uma oração para fazer com você. Talvez você está aqui e talvez você não está passando um momento legal na sua vida. Eu quero te falar, olha, Deus, Ele não desistiu de você. Talvez você não se identificou ainda como família de Deus, então você precisa fazer isso hoje. Porque aqueles que são filhos do Pai Celestial, eles podem dizer, ainda que haja perigo, espada, fome, nudez, tribulação, angústia, perseguição, eles sabem que Jesus está com eles todos os dias da sua vida e vai estar até o final, e eles já são mais que vencedores por meio daquele que os amou. Então hoje você precisa declarar esse amor, abrir o seu coração para isso. Mas talvez você já recebeu o amor e não está vivendo nessa dimensão. Então é o momento de voltar para o Pai, para a casa do Pai, para a família de Deus, para congregar, para dar sentido novamente à sua vida. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse após mim, para que você cele o amor inabalável de Deus no seu coração. Diga assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive na Tua presença, na Tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor inabalável. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Você que fez esta oração e se identificou com ela, com esta oração, você pode levantar a sua mão aonde você estiver. Eu quero orar por você. Você que está dizendo, essa é a minha oração, essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Eu quero agora orar, receber essa oração. Você que está aqui, se identificou agora com esta oração, você pode levantar uma das suas mãos. Você está levantando a mão para Jesus. Você está se reconciliando com Jesus. Alguém aqui? Aleluia. Então, já que ninguém levantou a mão, sabe qual que é a realidade que nós temos aqui? Que todos aqui já nasceram de novo, já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se Jesus voltar hoje, já sabe para onde vai passar a eternidade. Se você está com dúvida no coração, então você precisava levantar a mão. Você pode fazer isso até o final do culto. Outra questão,
Se você não levantou a mão, então quer dizer que você tem uma missão. O direito já te foi dado, não é? O direito do que Jesus conquistou na cruz. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então você já recebeu pela fé. Amém? Só que agora você tem um dever. Você não levantou a mão, então você tem um dever. Dar de graça o que de graça você recebeu. Se você sair por aquelas portas e não falar desse amor, você está falhando. Se você sair para aquela porta e não falar do amor de Cristo, você está vivendo o evangelho meia boca. Se você sair ali e não for sal e luz, então tem alguma coisa errada com a sua decisão. Porque a sua decisão, que foi receber o direito, agora te impõe um dever de falar do amor de Deus, do amor inabalável. Spurgeon, certa vez ele disse: todo cristão ou é todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você não levantou a mão, então você é um missionário. Amém? Então é isso que você vai fazer lá. E já vai começar a fazer aqui também. Nós vamos ter um momento agora do vídeo. E depois nós vamos orar pelos países, os 10 que sofrem mais perseguição no mundo todo. Você pode se sentar. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou
igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na Lista Mundial da Perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida. Os minoritários como cristãos foi esmagadora. Você está orando, querido? Vai verbalizando, vai orando, vai declarando, vai intercedendo. Em nono lugar, Irã. Para cristãos que se convertem do islamismo, nem mesmo a aparência da tolerância é apresentada. A conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal no Irã. E qualquer pessoa descoberta como convertida pode ser detida ou presa. 8º lugar, Sudão. Mais de 165 igrejas foram fechadas e outras destruídas. Houve denúncias de violações de direitos humanos, como abusos sexuais, raptos e saques. 7º lugar, Paquistão. Cristãos são visados de outras maneiras também, pública e sutilmente. O número de meninas cristãs e de outras religiões minoritárias sequestradas, abusadas e forçadas a se converterem ao islamismo, frequentemente com o apoio de tribunais, está crescendo, enquanto igrejas que se enganjam em evangelismo diminuem. 6º lugar, Nigéria. Todos os anos, mais seguidores de Jesus são mortos por causa da fé na Nigéria do que em qualquer outro lugar do mundo. Os ataques brutais costumam envolver a destruição de propriedades, sequestros, violência física e
sexual e morte. Em quinto lugar, Iêmen. A maioria dos cristãos são iemenitas e de origem muçulmana. Como a conversão é proibida pela lei islâmica e do Estado, cristãos devem manter a fé em segredo ou se arriscam a severas consequências por parte de família, autoridades e grupos islâmicos radicais. Isso pode incluir divórcio, perda da custódia dos filhos, prisão, interrogatórios e até mesmo a morte. Em quarto lugar, Eritreia. A Eritreia permanece no top 10 da lista mundial de perseguição há anos, a ponto de ser conhecida como a Coreia do Norte da África. Quando descobertos, cristãos de denominações não reconhecidas pelo governo são enviados para prisões insalubres por tempo indeterminado. Terceiro lugar, Líbia. Convertidos de origem islâmica enfrentam a pressão mais intensa da família e da comunidade. Eles correm risco de prisão domiciliar, ataques, sequestros, violência sexual e morte. Segundo lugar, Somália. Os perigos de ser cristão na Somália são extremos. A maioria dos cristãos são de origem muçulmana, o que os torna alvo do grupo Al-Shabaab, um grupo extremista que deseja acabar com a presença cristã no país. Se descobertos, os seguidores de Jesus são mortos instantaneamente. E em primeiro lugar, há mais de 22 anos, na lista mundial de perseguição, a Coreia do Norte. Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é efetivamente uma sentença de morte. Ou os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde eles enfrentam uma vida de trabalho duro a que poucos sobrevivem, ou são mortos no local. O mesmo destino aguarda os membros da família. Acredita-se que haja dezenas de milhares de cristãos mantidos em campos de trabalho forçados no país. E agora nós vamos chamar as nações representadas pelas bandeiras de Israel e do Brasil. Israel é exatamente a nação escolhida por Deus. Hoje nós somos Israel de Deus, mas a igreja vencedora precisa orar por Israel. Você precisa clamar por essa nação, mas também pelo Brasil. Há promessas que a nossa nação, a nossa pátria, ela será celeiro de avivamento para os povos do mundo. Então nós vamos levantar um clamor agora, querido. Levante a sua voz agora, comece a orar, comece a clamar por esses 10 países aqui representados. Comece a orar e declarar sobre esses países a graça do Senhor, o favor de Deus. Que caia por terra todo levante de Satanás, que caia por terra todo levante das trevas, que todo inimigo que intenta contra os eleitos de Deus sejam envergonhados, sejam desbaratados nos seus intentos malignos. Pai, no nome de Jesus, que os cristãos possam passar despercebidos aos olhares maldosos dos algozes, dos perseguidores. Pai, livra-os do mal, que se cumpra a palavra, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. Pai, o Senhor diz também na tua palavra, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem, e os livra. Livra, Senhor, os nossos irmãos cristãos, Pai, que estão nesses países, que estão sofrendo perseguição política, perseguição familiar, perseguição religiosa, perseguição, tensão, ameaças, prisões, Pai, violência sexual às meninas, Pai, escravidão, trabalhos forçados, cárcere. Pai, tenha misericórdia, Senhor.
Tenha misericórdia, Senhor. Pai, levanta a sua destra de poder sobre essas nações. O Senhor é um Deus justo. Pai, que Cristo seja a justiça, que Cristo se manifeste ali, Senhor. Nós oramos, Pai, como o Senhor mesmo nos ensinou. Oramos, Pai, pelos que perseguem. Oramos por eles, para que eles também tenham os seus olhos espirituais abertos, para que caiam as escamas dos seus olhos, para que um dia eles conheçam a Cristo, eles convertam-se os seus corações. Pai, nós oramos, Senhor, pelas famílias que muitas vezes estão sem o pai, sem os pais, muitas vezes foram deslocadas. Pai, o Senhor é o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Pai, acolhe, Senhor, esse povo. Levanta, Senhor, também uma igreja, ó Deus, abençoada, uma igreja ousada, uma igreja resiliente, uma igreja vencedora que persevera. Pai, nós estamos aqui na retaguarda, em oração, em intercessão, em doação, em encorajamento. Mas, Pai, o Senhor mesmo toca, Senhor, levantando líderes, Pai, forjando líderes. Pai, que seja uma geração, Pai, de homens e mulheres discípulos de Cristo, que já renunciaram a tudo nesta vida e já escolheram seguir os seus passos. Nós oramos, Pai, também como nação. Nós abençoamos, ó Deus, a nação de Israel. Pai, a Bíblia diz que aqueles que oram por Israel, por Jerusalém, são prósperos, alcançam prosperidade. Nós como igreja oramos por essa nação. Pai, nós oramos por Israel, por Jerusalém. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, mesmo que é o príncipe da paz, governe, Pai, os corações, para que haja conversões naquele lugar. Pai, para que os judeus ortodoxos, ó Deus, eles sejam convertidos, se tornem judeus messiânicos. Pai, também aqueles que estão atentando contra Israel. Pai, em nome de Jesus, freia, Deus, o ímpeto do inimigo, e que o Senhor também faça, Deus, com que haja conversões dessas pessoas que estão em cegueira. Nós abençoamos essa nação. Nós, ó Deus, profetizamos bênção sobre Israel, sobre Jerusalém. Nós, ó Deus, oramos e clamamos pela nossa nação. Nós levantamos um clamor pelo Brasil. Nós, ó Deus, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Brasil é um celeiro de avivamento para os povos, para as tribos, línguas e nações. Nós declaramos, Pai, ó Deus, por causa da nossa miscigenação, porque nós temos um pouco de todos os povos aqui na nossa nação, que o Senhor vai usar cada vez mais uma igreja missionária, uma igreja intercessória, uma igreja generosa, levantada aqui na nossa nação, no nosso território. Ajuda-nos, Senhor, fortalece, Deus, o seu povo, a sua noiva, no nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa hora? Aleluia, 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 aleluia. Eu vou dar a bênção apostólica. Eu queria que a Amanda, ou você mesmo, viesse aqui. Nós vamos gravar o final aqui do DIP. Nós vamos fazer um clamor. Eu estou marcando Portas Abertas. Eles pediram, quem sabe a gente vai aparecer também lá no site do Portas Abertas, né? Então nós vamos falar essa chamada, Desperta África. Amém? Isso, um vídeo, tá bom? Pode ser em pé, né? Então, eu vou dar a bênção apostólica agora. Aí nós vamos contar 1, 2, 3. A igreja, sabe, com todo o seu fôlego, vai falar Desperta África. Amém? Vamos falar Desperta África, DIP 2024. Amém? Pode ser?
Vamos treinar aqui. 1, 2, 3. Desperta África DIP 2024. Aleluia. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. 1, 2, 3.